Oi, seja bem-vinda à minha cozinha. Meu nome é Alicia. Se você não me conhece, nunca ouviu falar, não faz ideia de quem eu seja, caiu aqui 100% de paraquedas e ao acaso. Ao acaso não, mas de paraquedas. Seja bem-vinda. Eu sou terapeuta já há 5 anos e eu acabei de decidir iniciar esse novo formato aqui, acho que é de vlog, né, que chama, realizando tarefas no meu dia a dia, porque eu quero ganhar mais intimidade com essa plataforma. O YouTube faz bastante parte da minha vida, mas eu não tenho muita afinidade com ele, então eu decidi começar a fazer esses vídeos pra desenvolver esse laço. E eu vou fazer isso através desses vídeos, que podem ser curtos ou não, mas vídeos com reflexões que eu venho a chegar enquanto estou fazendo minhas atividades, né, de casa, porque sempre vem muita coisa pra mim enquanto eu tô nesses momentos. E como eu preciso melhorar a minha habilidade de entregar conceitos, seja lá o que for. Eu quero me familiarizar com essa plataforma e decidi que vai ser assim. E por que eu decidi que vai ser assim? Porque eu tenho o hábito de ser muito perfeccionista. Eu me cobro demais, só um instantinho. Tá frio aqui. Eu me cobro demais, um perfeccionismo que não existe, que é irreal e que me machuca de uma certa forma, assim como machuca todo mundo que é perfeccionista, porque a gente tá sempre cobrando uma entrega, um patamar, uma qualidade em tudo que a gente faz, que muitas vezes é irreal. Principalmente se você não tem familiaridade, que é o meu caso. Então, muitas vezes eu deixo de fazer certas entregas porque eu ainda não consigo fazer perfeito do jeito que em alguma parte minha acredita que deva ser, dentro de um ideal que nem existe, porque se você não faz nem o básico, né, se você não faz nem o mínimo, que é entregar uma informação, tanto faz a forma que ela vai estar programada para ser. Porque se você não entrega enquanto não estiver perfeito, você pode fazer a maior das programações que a informação se perde e aí o sentido primordial daquilo deixa de existir. Então, por que eu falei que nada é por acaso? Porque se você veio parar aqui, bem provavelmente você é perfeccionista também. Porque eu não vou divulgar esses vídeos, eu não vou fazer nenhum movimento de entrega, mas eu acredito que tudo chega para quem precisa, de certa forma. Então, hoje eu quero falar sobre perfeccionismo da maneira mais imperfeita que eu poderia encontrar de fazer isso, que é diretamente aqui da minha cozinha, que está relativamente bagunçada, porque eu tô higienizando feira. Eu moro no Guarujá e aqui tá tendo umas faltas de água, então eu tô tendo que usar água da bica e uma mangueira que eu comprei ontem pra me ajudar a realizar as atividades que necessitam de água, né? Então, assim, hoje choveu e tem água aqui, mas eu não sei por quanto tempo. Então, eu vou continuar usando essas ferramentas aqui que eu tenho, e se
eu tinha um dia mais imperfeito para fazer isso. Isso é hoje, que é justamente para desafiar o máximo possível o meu perfeccionismo. Então, ó, como eu tenho tanta não afinidade com essa plataforma que só de gravar o vídeo eu já fico nervosa. Mas é isso. Estamos aqui para lidar com esses nossos nervosismos. Pelo menos eu tô. E possivelmente, se você apareceu aqui, você também tá. Porque, como eu disse, eu não vou forçar a entrega de nenhum desses vídeos. Então, se por acaso chegou pra você, é porque realmente faz sentido você estar ouvindo isso. Então, feita essa apresentação, se você quiser se sentir no coração, escreve aí pra mim seu nome, de onde que você é e como que você se enquadra nesse perfeccionismo, né? Mas o que eu quero falar sobre perfeccionismo? Que, cara, essa ideação de que algo tenha que acontecer de forma perfeita com o que a gente programou, com a programação, a ideação, com esse ideal que nós perfeccionistas criamos, ele só existe na nossa cabeça. A realidade, ela é bem distinta. Na realidade, as coisas só vão acontecendo de acordo com o que é viável. E assim, óbvio que, falando isso, eu não quero que você... Não quero que você se contente com pouco ou se esforce menos para atingir os seus ideais. Mas não permita que o ideal paralise a sua entrega enquanto você não consegue atingir esse ideal. E por que eu digo isso? Porque, como eu falei, eu sou terapeuta há 5 anos. E desses 5 anos pra cá, eu tô ali, até, digamos assim, de fazer muitas entregas em questão profissional no sentido de oferecer meu serviço, no sentido de gravar vídeos de conteúdo, de gravar sessões, de fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, porque não ficaria perfeito, porque eu ainda não sabia editar vídeo, porque eu, enfim, achava que tinha que ser um negócio igual das pessoas que eu admiro, porque a pessoa que eu admiro faz o vídeo tão bonitinho, tão daquele jeito que eu acho legal, e aí como eu não consigo fazer daquele jeito, eu não fazia. E assim, as pessoas de modo geral que fazem as coisas do jeito que a gente admira, elas não foram do zero fazendo desse jeito, né? Elas começaram tentando, aprendendo, faz curso, acerta, erra, faz um vídeo que fica bom, faz um vídeo que fica ruim, mas independente... e aqui eu tô falando de vídeo porque é o que eu tô fazendo, tá? Mas coloca isso pra qualquer área da sua vida. Você pode ser, sei lá, engenheiro e se ser perfeccionista e não entregar um plano... Ai, não sei o que o engenheiro faz. Mas deixar de fazer porque não tá do jeito que você achou que seria ideal, tá? Independente da sua profissão. Eu tô falando de vídeo porque é o que me levou a fazer isso aqui. Aí você vê onde encaixa pra você. Mas, fechando aqui o parênteses, a única pessoa que perde por deixar de produzir as coisas é a gente mesmo. Aliás, mentira, grande mentira. Por quê? Porque, cara, nós somos
uma unidade, né? Nós, a humanidade, é uma coisa só. Então, se você tem uma informação que ela é necessária para outras pessoas e você não entrega porque você tá com medo de não ser perfeito, sendo que essa perfeição, esse ideal nem existe na realidade, você vai estar lesando a humanidade, porque você tá deixando de entregar uma coisa que era para toda a humanidade, sabe? Então, quando a gente deixa de entregar a nossa verdade, os nossos talentos, a nosso conhecimento, nossa sabedoria, nossas experiências, quando você deixa de se entregar, você tá lesando a humanidade inteira. Então, e por quê? Por perfeição, por um negócio que nem existe, um ideal que só existe na nossa cabecinha maluca. Então, começa, sabe? Faz o rolê, nem que você vá fazendo aos pouquinhos, enquanto você aprende, mas não deixa chegar, tipo assim, não fala pra você, só vou fazer quando eu tiver capacidade de fazer perfeito, porque se você não começa fazendo nem errado, como é que você vai aprender o suficiente pra fazer perfeito, sabe? E aí, assim, ou você contrata alguém que tem o know-how pra fazer o perfeito, e aí você tem que pagar o preço, ou você começa até você aprender a fazer e chegar do jeito que você quer. Ou, cara, se você nunca conseguir aprender a fazer do jeito que você quer, o perfeito, ideal, né, dessa ideação, às vezes você vai fazendo toma gosto pelo jeito que tá, e desiste desse perfeito e descobre que o perfeito é exatamente aquilo que você consegue, sabe? Faz sentido isso pra você? Pra mim faz bastante. E aí, que legal, né? Por que eu tô falando isso? Por que eu comecei isso hoje? Como eu falei, eu sou terapeuta. E aí, semana passada, eu tava atendendo uma cliente. E no atendimento dessa cliente, ela me falou de um exercício, assim, que a espiritualidade dela pediu pra ela realizar. E esse exercício que a espiritualidade dela pediu pra ela realizar, quando a gente encerrou a ligação, né, que eu atendo online, por chamada de vídeo. Acho um baita facilitador, tanto pra terapeuta quanto pro cliente, né? Enfim. E aí, retomando, quando eu encerrei, assim, o atendimento dela, a minha própria espiritualidade virou pra mim e falou assim, beleza, você vai criar um programa enfim, baseado, não vou falar aqui ainda, porque ainda tá muito nos passos iniciais, mas falando assim, é pra você fazer esse programa e tal, e um estudo de caso em cima desse programa. Então são 3 semanas, nessas 3 semanas eu tenho que produzir do zero várias meditações, que eu nunca fiz isso na minha vida. Tipo assim, óbvio que eu já produzi meditações do zero, mas assim, a primeira vez foi a solicitação de uma pessoa, e aí veio a inspiração, e aí eu criei uma meditação, maravilhosa, eu amo, que ela é a limpeza na medicina do urubu. Nossa, eu amo essa terapia, sério, amo muito. Me faz muito feliz toda vez que eu aplico ela em alguém. E outras vezes assim, né, durante o tratamento de alguma pessoa, tipo, ao invés de você conduzir uma coisa que já existe, muitas vezes vem pra mim criar, né, baseado naquela pessoa especificamente. Só que essa vez não é para uma necessidade específica de uma pessoa.
é meio que criar um protocolo, digamos assim, para padronizar e fazer isso com várias pessoas. Começando por 3 agora, né, que eu já tô fazendo. E aí, quando me veio isso, eu só fui fazendo as informações, fui criando os documentos, fui fazendo todas as coisas ali que foram sendo indicadas de fazer. E hoje é dia 22 de setembro de 2025. É isso. E hoje é o dia de iniciar, né? E aí, na minha ideação perfeccionista, era pra eu ter gravado a meditação de hoje ontem. Na verdade, assim, né? Essa semana vão ser 3 meditações. E era pra eu ter gravado as 3 meditações dessa semana ontem. E aí, pra quem não sabe, ontem, domingo 21 de setembro, teve um eclipse aqui no planeta Terra, um eclipse solar. E esse eclipse solar, nossa, ele mexeu muito comigo, muito mesmo. Mais do que eu até imaginei que mexeria. E eu não consegui gravar ontem a minha parte perfeccionista. E não é nem que eu não tentei, tá? Eu tentei, eu não vinha inspiração. Aí o áudio dava errado. Aí eu fui gravar tambor com voz e ficava uma porcaria. Enfim, sabe quando parece que não vai dar certo? Tipo assim, a vida falando, filha, não tá dando certo, você não tá percebendo, vai fazer outra coisa? No caso era pra eu ir descansar. Vai descansar, vai dormir, que agora o que você precisa é isso. E eu lá na minha ideação perfeccionista, eu tenho que fazer. Até que chegou um momento que veio aquele pensamento, né? Se eu não conseguir terminar de fazer essa meditação hoje, eu vou desistir, não vou fazer mais o programa, vou desistir, vou falar para as pessoas, eu e mais 2 pessoas, né? Vou falar para as pessoas que não vai ter mais, que deu errado e não sei o que vai ter que ser outro dia e tarará. Aí só veio assim aquela voz da consciência falando assim, tá, mas só não precisa ser hoje, não significa que não precisa ser nunca mais. Amanhã você faz e tá tudo bem. Aí vem aquele baque, né, da parte perfeccionista, do tipo, é verdade, mas não quero dar o braço a torcer. Sabe, eu não sei como que é a sua parte perfeccionista, mas a minha, ela é bem teimosa. E aí eu fui dormir, descansei, deixei umas partes já meio prontas ontem pra conseguir usar hoje. E aí, a hora que eu acordei, eu olhei meu telefone e meu marido tinha me mandado um áudio, uma música, né, um som assim. Era exatamente o que faltava pra eu conseguir gravar a meditação de hoje. E aí, assim, o que não tava vindo de inspiração ontem, né, porque ainda não tinha uma parte crucial, nossa, hoje veio assim, peguei um aplicativo que eu nunca tinha usado pra isso, né, pra editar áudio, um aplicativo inclusive que eu uso pra editar vídeo, mas nem sabia que dava pra editar só áudio com ele. Comecei a mexer, juro, parecia que eu fazia isso a vida inteira. Foi fluindo, sabe? Tipo, quando eu tirei a pressão do perfeccionismo, quando eu coloquei ali a entrega real, coloquei, tipo assim, foquei no propósito, sabe? Aí as coisas começam a fluir, vai dando certo. Ai, as costinhas. As coisas vão acontecendo melhor, né? Quando a gente tira esse peso. E aí, se
você é uma pessoa perfeccionista e tem se limitado demais em fazer as coisas só porque você não tá conseguindo ainda fazer do jeito que você acha que é o perfeito, fazer aquilo do jeito que você acredita que se não for desse jeito, não é pra fazer de jeito nenhum. Faz um teste, testa só começar, só fazer, só trabalhar com a realidade que você tem e não tanto com aquilo que você gostaria que fosse, porque vai tirando esse peso da realização, vai tirando esse peso, né? Tipo, você passa a realizar porque é gostoso pra você, porque você gosta, porque é isso que você quer. E não tanto mais porque se você não fizer isso do jeito específico, é melhor não fazer nada nunca mais. Cara, sabe, olha isso, se eu não fizer desse jeito, eu não vou fazer mais. E todos os outros jeitos que existem, sabe? Então, esse teste aí de tirar um pouco esse peso todo, de tirar soltar um pouco esse controle também, porque muitas vezes a gente acha que tem que ser um negócio super específico, de tal jeito, e aí na verdade, não. Às vezes você só precisava fazer, sei lá, falar uma coisa, uma frase só daquilo tudo que você queria fazer, era o que era o suficiente. E aí, se você não fizer um discurso que vai ganhar premiação nacional, você não fala aquela uma frase, sabe? A gente, né, quando a gente tá conectado com a nossa verdadeira essência, nós somos utilizados a todo momento, né? Nós estamos aqui para servir a humanidade, servir a Deus, servir a Terra. E aí, quando você se permite ser da forma mais natural possível, e da forma mais natural possível que eu digo, não tô falando de hábitos, não tô falando de roupas, alimentos, não é disso que eu tô falando. Também isso se aplica, mas aí é outra história. Mas o lance do ser mais natural possível que eu digo aqui é ser você, seguir a sua natureza, sabe? Você conhece qual que é a sua natureza? O que é que você ama de verdade? O que você deseja mais profundamente? Quais são as suas vontades? Vontades mais profundas, sabe? Não aquele desejo repentino que quando você sacia, logo menos você quer saciar outra coisa. Mas vontade verdadeira. Essa vontade verdadeira, ela é o código do seu propósito. Ela é a forma que Deus, que o universo, que esse grande regente cósmico e universal encontra de usar a gente para tocar outras pessoas. E aí, quando a gente se impede de fazer isso só porque não tá do jeito que na nossa cabeça a gente criou que deveria ser, a gente atrapalha. A gente atrapalha Deus, mano. Você tá afim de atrapalhar Deus? Porque assim, se você não fizer as coisas, ele vai ter que achar outra pessoa pra fazer. Só que aí não tava nos planos, sabe? Você já tinha sido criado pra isso. Então, se você não faz os negócios que você foi criado pra fazer, aí Deus vai ter que arranjar outra pessoa, sabe? Então, facilita. Facilita pra você, pra Deus, pra humanidade. E eu não tô falando de religião, tá? Eu tô falando de propósito existencial mesmo, de pra que cada um de nós existe. Porque, pensa aqui comigo, o planeta Terra, ele é um único ser. E tudo que tá dentro dele são suas células. Imagina aqui, ó, meu corpinho, seu corpinho. Imagina o seu corpinho. Esse corpinho,
é composto de eu sei lá quantos ons, bilhões, trilhões, quintilhões, sei lá quantos ons de células. E cada uma dessas células cumpre uma função. Imagina se algum punhado de células da minha orelhinha decide que não quer mais ser célula de orelha. Ela decide que ela quer ser célula de joelho. Aí, com o tempo, a minha orelha começa a virar um joelho. Mas aqui não é lugar de joelho, aqui é lugar de orelha. Só que aquelas células, elas não querem mais ser orelha. Elas decidiram que elas vão ser joelho e pronto, acabou. Nada tira da cabeça delas que elas vão ser joelho. E aí começa a formar um joelho no lugar da minha orelha, da sua orelha. E como não tem como ter joelho aqui, isso começa a virar um câncer. Porque aquelas células, elas não estão mais cumprindo a função delas. Você entende onde eu quero chegar? Se você foi criado, né? Se você existe para cumprir uma função, e aí você decide que você não vai cumprir essa função, sei lá, por que motivo for, às vezes nem você sabe. Você percebe que a gente acaba virando um câncer para a humanidade, para Terra, para Deus. E aí, ao invés de se preocupar única e exclusivamente com o flow da vida, Deus vai estar se preocupando em tratar esse câncer que a gente se tornou, porque tá tentando ser joelho onde é para ser orelha. Ao invés de dar andamento no flow, ele tem que parar. Não que ele vai parar, né? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas ele vai se preocupar em tratar o câncer que a gente se tornou. Peraí. Vou terminar aqui, depois eu pego minhas batatas. Vai tratar esse câncer. Ou vai remover essas células que estão muito, tipo assim, às vezes a gente tem que fazer ali uma quimioterapia. Eu não sei como é que funciona a quimioterapia, mas vamos dizer, na minha cabeça é assim, ó. Você precisa remover aquelas células cancerígenas. Seja removendo literalmente, tipo, varre elas para fora daí, ou tratando essa célula para ela voltar a ser uma célula de orelha, cumprindo a função de orelha. Aqui eu já não tô mais falando do tratamento do câncer em si, tô falando da minha visão de como tratar um câncer, né? Eu não sei se, biologicamente falando, é possível que uma célula cancerígena volte a ser uma célula não cancerígena, não sei. Mas aqui falando na minha visão de cada um cumprindo seu papel enquanto humanidade, se você se tornou uma célula cancerígena, ou você se trata e volta a ser uma célula saudável, ou você vai ser varrido desse sistema, porque você está atrapalhando ele. E, na minha visão, o perfeccionismo é uma das doenças da célula que mais faz a gente deixar de cumprir nosso papel como célula, né? Porque, beleza, você não vai ser uma célula cancerígena no sentido de se tornar outra coisa, mas você também não vai estar cumprindo sua função, então, tipo, vai ser meio que uma célula inútil ali, porque você não tá fazendo aquilo que você deveria estar fazendo, porque você sei lá, continuando nesse paralelo com células, vamos supor que para poder ser uma célula de orelha, você acredita que você precisa, sei lá,
vou usar paralelo nenhum, vou falar da gente como ser humano mesmo. Vou usar esse meu exemplo de gravar vídeo. Eu achava que eu tinha que gravar vídeo só se fosse com um certo padrão ali, que eu não sabia e nem sei ainda como atingir. E enquanto não chegasse nesse padrão, eu não vinha fazendo. Tanto que aqui no meu perfil tem um vídeo só, lá no meu Instagram tem pouquíssimos vídeos e nenhum deles tá nesse padrão ideal que eu criei. Era tudo meio que de improviso e na inspiração do momento ali. Então, quantos conteúdos, né, eu deixei de publicar. Inclusive, até essa limpeza do urubu aí que eu falei, que é muito boa, eu acabei não indo adiante com uma produção muito legal dela, porque eu não conseguia atingir esse padrão irreal. Não vou nem colocar ideal, eu vou colocar como irreal. Olha quantas entregas a gente deixa de fazer. Entende? Então, por mais que você não esteja se tornando uma célula cancerígena, você também não está cumprindo o seu papel, né? Então, vamos respeitar a nossa função, o porquê que a gente está aqui, porque nada aqui tá aqui à toa, né? Não existe nada aqui nesse planeta que existe de graça, e de graça que eu digo não no sentido do preço, mas no sentido de função. Não tem nada aqui que não tem função. Absolutamente tudo que existe nesse planeta tem função. O que não tem função se extingue. Por isso que existe tanta coisa extinta. Não é só porque nós, seres humanos, somos predadores terríveis que destruímos tudo. Óbvio que a gente dá uma acelerada no processo, mas se não tem mais função, não tem mais para que existir. Acho que de modo geral é isso. Esse vídeo já tá bem longo. Eu não vou fazer edições. Eu vou jogar sempre cru, né, no YouTube. Não vou divulgar esses vídeos, não vou colocar link deles em lugar nenhum, não vou fazer nada. Então, se por acaso você chegou nesse vídeo e nos próximos, é porque você precisava ouvir alguma coisa daqui, nem que seja uma frase, né, desse vídeo inteiro. Então, vou encerrar aqui esse vlog, colocando bem entre aspas, porque eu não sei muito bem se enquadra como um vlog, mas vou encerrar aqui esse primeiro vídeo de ajuste de sintonia meu com o YouTube. Se você curtiu esse vídeo, essas informações, esse formato, e quiser participar mais e receber mais, enfim, se inscreve aí, opcional, enfim. Aquelas paradas que a galera sempre pede pra fazer, isso é uma coisa que também não vou ficar pedindo, não. Porque a minha função, minha intenção aqui é criar afinidade. É isso. Então, falou, um beijo, até o próximo vlog de tarefas domésticas com insights. E é nóis.